até aumentado de endividados. E aí a população que ganha até 2 salários mínimos, o que fazer, como economizar, como sair dessas dívidas? Está aqui, especialistas em renda variável, o Jonas Schwingel e o Thiago Sá. Muito bem-vindos ao Acorda Rio Grande. Bom dia, senhores. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Agradecemos aí o convite e conversar hoje aí sobre o planejamento financeiro, então, para o próximo ano. Isso como tu comentaste, são coisas que a gente também renova aí na virada de ano e acaba sendo muito importante a gente também ter essas metas e o planejamento financeiro para o próximo ano. Eu falei com o Thiago. Então vamos com o Jonas aí. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes também. Que nem o Thiago comentou, né? É muito importante trazer esse conteúdo, ainda mais no fim do ano, quando a gente começa a fazer os objetivos do próximo ano, né? A gente sabe que esses objetivos, aqueles planejamentos que a gente faz, sempre se renova no final do ano. Então a gente quer entrar no 2024 muitas vezes diferente do que foi 2023. E renovar algumas coisas e melhorar a nossa condição, tanto financeira, né? Porque isso nos traz um psicológico muito mais forte também quando o financeiro está alinhado. Então vamos debater um pouquinho sobre isso aí, vamos conversar como sair dessas dívidas, algumas técnicas interessantes que podem ser utilizadas para que a gente consiga, sim, guardar um dinheiro, né? Guardar um capital durante o ano de 2024. Bom, vamos começar então para nosso bate-papo bem tranquilo, bem variável aqui para orientações conforme os senhores acharem necessidade de abordar, mas especialmente para os endividados. O que chama a atenção a parcela de endividados da população brasileira. Temos, como eu chamei aqui, são 70% dos trabalhadores brasileiros que ganham até 2 salários mínimos e 71,9 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. É um número muito alto. Exato, é um número muito alto e quando a gente vai para o básico do dinheiro, de lidar com dinheiro, acho que todo mundo sabe, né? Como guardar dinheiro? É só gastar menos do que ganha, né? Então, se é tão simples, se é tão básico, por que nós temos esse percentual alto de pessoas endividadas? Mas será por que ganha pouco? Até 2 salários mínimos, Jonas? Existem estudos que comprovam que o quanto você ganha, claro, não vamos falar de uma linha de pobreza extrema, tá? Mas o quanto você ganha não é isso que vai determinar o quanto você poupa ou não. Tanto que quanto mais você aumenta o seu custo de vida, quanto mais você aumenta a sua receita mensal, mais você tende a gastar e você continua nas dívidas. Tanto que você vê muitas pessoas hoje que ganham 4, 5, 6, 10 salários mínimos, ganhando um valor muito bom mensal, mas que são em dívidas. Por quê? Porque tu aumenta o custo de vida, tu começa a ter acesso a outras coisas que antes tu não tinha, e aí tu começa a endividar cada vez mais e a bola de neve das dívidas vai rolando, né? Tem aquele ditado, quanto maior o tamanho, maior o tombo. E no dinheiro funciona da mesma coisa. Muitas vezes, quanto mais tu ganha, mais tu te endivida. Porque tu tem acesso a muito mais recursos. Tanto de empréstimos, tanto de financiamento, tanto de locais, de restaurantes. Enfim, nós estamos falando de lazer, estamos falando de várias coisas diferentes. Então, o quanto você ganha, a maioria dos casos não determina o quanto você vai se endividar ou quanto você vai guardar de capital. Então, se o básico, né, que é gastar menos do que ganha, todo mundo sabe que isso é o básico, por que as pessoas não conseguem fazer isso? E aí não é, como eu falei, não é o fator principal o quanto ganha. Até o quanto que está ganhando, até 2 salários, por exemplo. Exato. Que aí a situação é difícil, né? É difícil. Com cesta básica, com aluguel, com transporte, com educação, com saúde. O fator principal... E tu se virar com esses 2 salários mínimos e ainda conseguir poupar. É uma situação difícil mesmo, né, Jonas? Não, é complicado. Mas existem 2 pontos que são os que mais fazem com que as pessoas se endividem. Um é o impulso. As pessoas são impulsivas. As pessoas compram por impulso. Isso é natural do ser humano. A gente vê uma coisa que a gente gosta, a gente quer comprar. E a gente, a todo momento onde a gente está andando, enfim, no centro, nas lojas, enfim, as lojas têm que vender. Então, elas utilizam de estratégias de venda, de gatilhos mentais, gatilho da escassez, é o último produto. É um gatilho da escassez. Ou a promoção. A promoção. É um gatilho de preço, né? Tentando te pegar por alguns lados. E é natural, gente, as lojas têm que vender. Claro. Né? E as pessoas acabam se endividando muitas vezes por causa disso, porque acabam usando o impulso para comprar algo que elas querem, com dinheiro que elas não têm, parcelando em 12 vezes no cartão de crédito, onde tem um limite que não vai conseguir comportar depois. Se entrar naquele juro rotativo, é 430% ao ano. Isso, até teve uma lei agora, né? Que o juro do cartão do rotativo, acho que o máximo teto é em 100%. Como se isso fosse algo muito bom. 100% de juros, gente, é absurdo, né? Então, e outro é por não ter um controle de gastos, por não anotar o que gasta. Um planejamento, o caderneta, a tabela Excel é fundamental. Eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui nessa sala não lembra, nós estamos no dia 22 hoje? Isso, eu sou meio perdido nas datas, 23. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala não lembra o que gastou no dia 3, dia 4, dia 5 de dezembro. Então, como é que tu vai ter um controle financeiro e saber onde tu pode poupar se tu não sabe onde tu gastou?
Então, ou o aonde está controle gastando financeiro- mais. Exato, o controle financeiro é essencial. É justamente isso. Aí é um dos pontos principais em relação ao endividamento é ter esse controle financeiro. E hoje a gente tem diversas ferramentas, seja uma planilha de Excel, um aplicativo, ou até mesmo anotar ali num caderno realmente o que tu tem de custos, porque isso vai te trazer ali um panorama realmente de como é que tá a tua vida financeira. Então a gente conseguir separar ali entre gastos essenciais, gastos não essenciais, ver lá, né? Tem coisas que a gente não tem como cortar, né? Alimentação, Sim. água, luz, saúde também, que são prioridade, mas às vezes a gente tem alguns gastos ali, os não essenciais, comer fora, uma festa, alguma outra coisa que quando a gente tem o controle financeiro, a gente pode ver se realmente a gente não está gastando demais nesse ponto. E se ali eu não poderia economizar, se ali eu não poderia levar uma marmita ali para o trabalho, reduzir isso, reduzir uma festa, enfim, para conseguir ter um controle financeiro melhor, não ter um endividamento, poder investir. A gente sempre comenta isso também, né? Pensando num futuro, sair do endividamento ou ter uma vida financeira melhor, né? Começar a investir independente do valor, seja 10, 20, 30, 50 reais. Hoje tem possibilidade para isso. Mas ter essa divisão, ter esse controle, ter uma ferramenta que te ajude nisso, seja uma planilha, um aplicativo, ou começando pelo caderno, isso já vai te dar um panorama de onde estão os teus gastos. Esse é o primeiro passo, é o básico. Esse seria o primeiro passo, Já o básico, anotar. né? Entender onde são teus gastos para ver realmente se tem algum ponto onde tu consiga ajustar, reduzir, para daí sim, né? Para quem está num nível de endividamento maior, vou reduzir um pouquinho meus gastos aqui para conseguir ir quitando minhas dívidas. E aí que eu quero pegar esse gancho aí, das dívidas. Como é que eu faço para quitar minhas dívidas? Estou endividado. Eu tenho que priorizar as dívidas, eu vou negociar com os bancos que eu estou devendo, juros. Como é que eu faço essa avaliação aí? O que eu priorizo? Qual é das minhas dívidas que tenho para me livrar, para poder me organizar? Perfeito, isso é ótima pergunta. Depois que tu analisou ali e viu que tu pode ter assim um valor a mais para começar a quitar tuas dívidas, né? Não adquirir novas dívidas e buscar sempre quitar as dívidas. Até mesmo num cenário de investimento. A gente sempre comenta, é importante quitar suas dívidas antes aí de ter investimento. E a gente sabe, como a gente estava comentando aqui antes, que tem dívidas que têm juros muito altos, né? E aí é analisar isso, ver as dívidas que têm juros mais altos, o que a gente consegue renegociar ou não. Tem uma renegociação com bancos, né? Isso acontece às vezes quando Sim. tem uma taxa de juro mais alta, é revisto, é refeito e aí pode aliviar, pode diminuir essa prestação, não é isso? Exatamente, ainda mais em que nível que essa dívida estiver, né? Então, o banco, ele vai querer conseguir uma parte desse valor, né? Então, se daqui a um pouco tu conseguir colocar ali uma proposta, renegociar essa dívida, reduzir a taxa de juros ali em relação ao teu endividamento, isso acaba sendo muito importante. Então, o primeiro passo que nem tu comentou, né? Depois de um controle financeiro, analisar um pouco teus gastos, é reduzir as suas dívidas e ver onde estão as suas dívidas maiores, com maiores taxas de juros, e tentar, assim, renegociar elas. Esse é um primeiro passo aí para realmente sair desse endividamento. Existe uma coisa até, os próprios bancos, eles sabem que um juro de 100% é inegociável. É inegociável não, desculpe. É impagável. Claro. Eles sabem que é impagável. Mas por que eles colocam juro a 100% então? Porque uma dívida, sei lá, de R$1.000 virou 50 mil reais e eles vão te fazer essa de R$1.000 por R$2.000 Entendi. na renegociação. Então os bancos sabem que não tem como a gente pagar uma dívida quando a gente entra em 100% de juro. Não tem como. Então a negociação, isso já é um mecanismo que o banco utiliza para depois fazer uma renegociação. Então renegociações, todo mundo quer receber. E todos, não só bancos, mas agora lojas, enfim, você tem lá devendo em lojas, todas as lojas querem receber. Eu faço um trabalho, né, eu já fiz com algumas pessoas mais próximas, não faço profissionalmente ainda, de auxiliar as pessoas a sair da dívida. Né? Então eu pego pessoas que eram próximas para mim, que eu conhecia, e eu ajudo nessa renegociação das dívidas, a planilhar, como o Thiago falou, para a gente ver onde é que está indo o dinheiro e onde a gente tem que pagar primeiro, onde são nossas maiores dívidas. Só que acho que isso é uma questão interessante que as pessoas fogem. Quando as pessoas estão devendo para alguém, que seja para uma loja, para um banco, o que elas fazem normalmente? Elas sentem vergonha, claro, mas somem. Ficam constrangidas. E somem. Não E falam aí mais. Não vão negociar, não. Exato. Não Gente, sentam vamos falar pra com as conversar. pessoas. Sentem e falam, ó, eu quero pagar minha dívida, estou passando por uma situação complicada, mas eu vou me estruturar e eu vou pagar. Então, a pior coisa eu acho que é fugir.
é não atender mais o telefone, é querer dizer, não tenho como pagar, e tu entra num... E aí numa bola de neve, aumentando cada vez mais isso, né, de juros e multas. E aí tu entra numa questão emocional muito forte, né? Porque tu não aguenta mais as pessoas ali te cobrando e cada vez tu vai piorando e entrando num buraco mais fundo. Cada vez tu vai escavando teu Mas, buraco. Jonas, muito interessante isso aí. Quem está endividado, buscar uma orientação especialista para sair dessas dívidas, desse buraco e depois começar se organizando com toda a planilha, como vocês falam, e organização, buscar economizar. Exato, exato. Busquem um especialista. Exato, é importante buscar um especialista assim para ser Busquem alguém que possa orientar para sair desse imbróglio de dívidas. Perfeito, isso. E não fujam. Eu acho que isso é essencial, gente. Não fujam das dívidas. Enfrentem as dívidas, conversem com seus credores, falem com eles, olha, né, eu estou numa situação complicada. Deixem claro a situação. Todo mundo quer receber. E todo mundo entende a situação. Eu acredito, né, que o pessoal entenda a situação. Querendo ou não, tudo é relacionamento, né? Exato. Então, como é que tu tá ali com uma situação complicada e tu não vai atender o telefone, né? Não vai conversar com essa pessoa, como é que tu vai conseguir negociar depois? Exato. Eu tenho empresa também, o Thiago também tem empresa, então a gente sabe, a gente lida com pessoas, nossas empresas, claro que a gente tem pessoas inadimplentes. E eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa inadimplente vem e fala comigo, Jonas, estou passando por uma situação complicada, não consigo pagar agora, do que simplesmente não me atende o telefone. Até para não partir para um outro estágio, a cobrança da dívida, né? Exato. Porque primeiro começa na loja, né? no comércio, enfim, que fez a negociação. Depois passa para um escritório de cobrança. Exato. Aí vai ter o encargo desse escritório. Tudo vai aumentando. Tudo vai aumentando. Então sejam claros quanto às... Acho que isso é extremamente importante. Claro, buscar orientação, planilhar, como o Thiago falou também. Jonas, Thiago, falem pra gente agora que estão assim, desse novo ano que está começando, esse 2024 aí, o que fazer então para começar a guardar dinheiro, para economizar, para quem quer. Vocês já deram uma pincelada ali, cuidar na refeição, buscar pagar, ver as necessidades, né, o controle dessas dívidas aí. Então, faça um resumo pra gente, para nós, assim, como se fosse uma planilha. Sim. O que se faz. Eu acho algo que é extremamente interessante, falei antes dos gastos impulsivos, né? A gente entra agora, principalmente nesse período agora, Natal, Ano Novo, então tem material escolar, tem um monte de coisa, né? Começa a entrar os gastos aí. Então, tem um método simples, que até eu tirei de um livro, tá? Eu não me lembro agora o nome do livro de cabeça, mas é um método simples para te não gastar de forma impulsiva. Quando você está passando, enfim, você vê algo que você quer, você sempre faz 3 perguntas. É o método QPP que se fala. Que é 3 perguntas em frente a uma situação de compra. Eu quero, eu posso e eu preciso. Então são as 3 perguntas essenciais que você faz que vai fazer com que seu psicológico já volte para o estágio natural e dizer, pô, tem que pensar um pouco mais. O eu quero pode ser uma armadilha, né? Por isso que são 3. Eu quero. Tu vai responder os 3. Tu vai olhar aquilo lá e vai dizer, eu quero? Sim. Sim. Eu posso? Aí muda a conversa. Talvez não. Eu preciso? Não. Também já... Grande parte das coisas... Aí define, exato, né? Isso também é estudado. Grande parte das coisas que a gente compra por impulso, mais de 90% a gente não precisa. Mais de 90% das coisas que a gente compra por impulso a gente não precisa. Então, por isso que essas 3 perguntas são tão essenciais. E é uma coisa simples, só que as pessoas ignoram simples. As pessoas ignoram simples. Planilhar os gastos é simples, as pessoas ignoram. Gastar menos do que ganha é simples, as pessoas ignoram. Então, esse método QPP é extremamente simples. Só que tem muita gente que ignora. Mas com certeza isso vai fazer com que o seu psicológico volte para um estado racional, tire um pouco dessa questão impulsiva e você vai conseguir se controlar melhor frente ao gasto. A emotiva, né? A emoção. Exatamente. Vai mais para a razão, aí raciocinando e planejando uma compra, por exemplo. Perfeito. E uma outra coisa, como o Jonas comentou agora, esse período é um período onde a gente tem muitos gastos acumulados, né? Então tem impostos, IPTU, IPVA, uma série de custos que a gente vê que tem descontos interessantes para quem tem dinheiro guardado e reservado. Então 15, 20% de desconto em alguns impostos. Né? Claro que talvez agora, para quem não se programou durante o ano, acaba sendo um pouco complicado, mas já ter essa visão para o próximo ano. Né? Então, já pensa nesse custo ao longo de todo o ano, daqui um pouco guarda um pouco disso, porque a gente já sabe quanto que vai ser o nosso custo de PVA, de seguro, de IPTU, por exemplo. Guarda um pouco para que numa virada de ano que tem, onde a gente consegue esses descontos, conseguir sim pagar à vista e ter esses descontos também aí. Bons descontos, né? O PVA quase chega até 30% de desconto. Pega o Bom Cidadão. Isso, exatamente. Nota Bom fiscal motorista, gaúcha, tem uma série de coisas que pode te dar desconto em relação a isso. Pensa
talvez já como um custo mensal, vai guardando isso para que lá no final do ano tu tenha esse valor guardado e consiga adquirir esses bons descontos. E vai ter um alívio para começar o próximo ano. Exatamente. Bom, Thiago, Jonas, nós temos um tempo limitado, sempre é bom conversar com vocês aqui que têm informações, são especialistas aí em renda variável, a gente vê que vocês têm conhecimento. Já estão quanto tempo com o canal do YouTube, Thiago? 3 anos. Em datas horrível. 3 anos, a gente está fechando agora 3 anos. No YouTube e no Instagram, né? Seja um holder. Isso lá. Para quem quiser mais informações, lá tem dicas, tem sugestões, E aí o contrato dos senhores, aí caso queiram uma situação mais especializada, mais personalizada, é isso? Isso, no YouTube nós temos conteúdo semanal, então toda semana tem vídeos relacionados a investimentos, a controle financeiro, enfim. E no Instagram é diário, então todos os dias tem alguma coisa relacionada a investimento, a gente sempre está ali postando stories no feed, todo dia tem conteúdo lá para vocês. E só uma curiosidade agora, que nós falando isso aí, quem está decidindo, por exemplo, vou planilhar meus gastos, vou fazer toda... essa resenha, esse controle, vou começar o ano, e aí o que eu consegui, o mínimo que eu consegui, ou o máximo que consegui de uma renda para poder aplicar, onde que eu coloco esse dinheiro? Boa pergunta, né? Isso é o que todo mundo... Guardo aonde? Embaixo do colchão? Nos pergunta, né? A gente tem uma outra realidade que é apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente. Então isso também é algo bem expressivo, que é justamente por não ter esse controle financeiro ao longo da vida. E acho que é importante salientar também que desse mesmo estudo, 30% depende da ajuda de parentes. Exatamente. Então, para sobreviver. Para sobreviver, gente, não é para... Então a gente sabe que a gente já vê o investimento como sendo essencial. É necessário para todo mundo. E lá a gente mostra, né, nos nossos canais, aí no Instagram e YouTube, como a pessoa ela consegue, né, do absoluto zero, começar a investir. E aí é justamente isso, não tem não tenho que investir em determinada empresa ou ação, tu tem que ter um conhecimento e montar uma estratégia clara de investimento. E é justamente isso que a gente mostra lá. Diversificar, reduzir os riscos, seja investimento em renda fixa, renda variável. Então tudo isso a gente acaba mostrando lá. E dentro desse controle financeiro, a gente vai dar aí um presente para os ouvintes. Né? Então, quem quiser, aí pode nos chamar lá no Instagram, nos mandar um direct, que a gente tem uma planilha para justamente ajudar nesse controle financeiro. Ajudar a iniciar a fazer esse controle para depois pensar no investimento. Como eu comentei antes, a gente já tem alternativas de conseguir investir com 10, 20, 30, 50 reais, então todo mundo pode começar. Então é só nos mandar lá no nosso Instagram, no direct, né? Querendo aí essa planilha de controle financeiro, mandar uma mensagem lá que a gente vai enviar para que o pessoal já possa começar o ano aí controlando a sua vida financeira. No Instagram, no YouTube, seja um holder, né? Manda lá essa mensagem lá. Exatamente. Para ganhar essa planilha de controle financeiro. E um ouvinte aqui, inclusive, dizendo, como faço para falar com o Jonas e com o Thiago. Instagram. No Instagram. Instagram. Via direct lá, a gente vai estar respondendo vocês. Holder, YouTube e Instagram. Isso aí, perfeito. Gente, obrigado pelas informações aí, pelo nosso tempo nos limita aí, mas interessante, voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Eu li um livro do Napoleão Hill. Muito bom. E ele disse que de todos os bem-sucedidos, ele fez um apanhado, uma entrevista, né, uma pesquisa com as pessoas bem-sucedidas, que triunfaram na vida. Isso. Todos, nenhuma exceção, todos tinham o hábito de economizar.